Olá! Muito boa noite. A gente está muito feliz de iniciar hoje, agora, o projeto Dentro das Redes. De 18 a 28 de fevereiro, a gente vai disponibilizar o link do espetáculo Dentro no YouTube do Teatro Inominável. O acesso ao link ele é gratuito e olha que bacana, a gente está com todas as medidas de acessibilidade. Na verdade, são 4 links. A gente tem um link do espetáculo, um link com legenda descritiva para surdos e surdecidos, um link com interpretação em Libras e um link com audiodescrição. Então, também, se você puder já passar essas informações adiante, a gente vai ficar super agradecido. E ao longo desses 11 dias de evento, a gente vai realizar uma série de conversas, de encontro, né, de lives, sempre nesse horário das 20 horas, promovendo um intercâmbio entre 6 grupos da Frente Teatro RJ. O projeto Dentro das Redes ele foi idealizado para acontecer presencialmente, né? Tem um patrocínio, isso é importante, tem um patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. A gente idealizou para acontecer de forma presencial, infelizmente, com o avanço da pandemia, entendemos que seria impossível realizar da forma que a gente tinha previsto, né? Porque a gente faria uma circulação e apresentaria na sede de cada um dos coletivos da Frente Teatro que a gente criou a parceria para esse projeto. Hoje, aqui na nossa estreia, temos o prazer e a honra de conversar com integrantes da Coletivona, grupo formado por mulheres de diferentes territórios, com diferentes atuações, que atuam desde 2018, principalmente no Museu da Maré, promovendo encontros e partilhas de saberes entre mulheres. Sejam muito bem-vindas todas, é um prazer imenso ter vocês aqui. E para começar esse papo, eu gostaria de começar ouvindo um pouquinho sobre a trajetória da Coletivona. Viva a Frente Teatro RJ, que alegria essa celebração, fazer parte desse movimento. Faz um ano que fizemos, né, as ações da segunda mostra em Caxias, exatamente um ano. Então, muito forte poder estar aqui com memórias daquele movimento. A Coletivona começa, né, como a Natácia falou aí, em 2018, a partir de um chamamento que eu faço para várias mulheres bastante poderosas, de várias geografias afetivas e no mapa da cidade, para que houvesse deslocamentos e, a partir dos deslocamentos, giros e giras que gerassem novos laços e, a partir dos novos laços, novos modos de trabalharmos juntas, gerando renda. E essa renda sempre foi pensada de 2 modos: a renda bordada pelos afetos e a renda financeira, que é muito importante e é muito fundamental falarmos disso quando falamos de cultura. No início do espetáculo Dentro, a Laura ela adentra, né, mesmo a cena com um bule de café e a ideia é abrir uma conversa, né, com o público, com essa plateia, com essas mulheres. E a primeira pergunta que a Laura faz é qual é sobre o nome dessas pessoas, né, qual o nome, né, dessas mulheres e qual o significado, né, do nome, né, o que está por trás ou por dentro, né, desse nome. Meu nome significa prisioneira da guerra e tem muito a ver com a minha vida, né, com o meu cotidiano. O nome, na verdade, não é Giza, né? Giza apelido, nome social, no caso, né? Que é o nome que as pessoas acabam me conhecendo, mas o meu nome, de fato, é Gisleide. E esse nome não tem significado. Eu queria abrir uma roda para vocês, jogar para vocês, como que bate para vocês, como que vocês recebem esse trecho, o que vem, o que movimenta, o que não movimenta. Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho, qualquer coisa que vier na cabeça. É uma colagem de histórias das nossas famílias, da minha, da Natácia e da Clarissa, e também tem um tanto de ficção.
A Frente Teatro é uma rede integrada por 22 coletivos da região metropolitana do Rio de Janeiro. É um prazer enorme para a gente estabelecer essa parceria com esse movimento tão fundamental de rede, de relação entre companhias de teatro. Eu sou a Natácia, falar um pouquinho sobre Dentro. Dentro é o nosso espetáculo, conta a história de Leonor, que volta à casa que pertenceu à sua família para tomar um café com suas antepassadas mortas. O monólogo estreou em 2019 e esse projeto foi idealizado para se realizar presencialmente, mas infelizmente, com o avanço da pandemia, tivemos que adaptar ao modo online. A gente hoje tem a honra de conversar com o Uivo Coletivo, grupo que surgiu em 2017, né, que mescla as linguagens da performance, música, poesia, urbanismo, ritual, teatro. Então, já estão aí, né? Cheguem junto aí, bem-vindas, bem-vindo. E vamos começar. Eu acho que é muito importante para a gente que vocês se apresentem, né? Que vocês falem um pouquinho da trajetória aí do Uivo, como é que o grupo se formou, quem são os integrantes hoje, né? Qual é a principal proposta do coletivo? Tá aí. Boa noite, gente. Bom domingo para todo mundo. Eu sou a Liv, esse aqui é o Ralph. Boa noite. A gente está com a Jess aqui também hoje. Falar um pouquinho do Uivo. Hoje a gente tem a sede aqui em Paracambi, né, a Casa Uivo, mas a gente surgiu no contexto universitário. Éramos 5 alunos do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era eu, Ralph, Felipe Coutinho, mais Cirne e Letícia Pagou na época. A gente começou realmente querendo muito, se entusiasmando muito em fazer uma pesquisa relacionada com o urbanismo e o terrorismo poético. Na época, a gente se encontrava todos os dias, praticamente, no intervalo das aulas, assim. E depois passou a fazer alguns encontros fora do contexto universitário, para fazer, inclusive, explorar, né, o território da cidade, os nossos entornos ali. Quando a gente começou lá em 2017, dentro desse contexto universitário, um dos nossos motes de pesquisa era o terrorismo poético, que eu já vou entrar um pouquinho mais sobre o conceito, explicar um pouquinho, mas que também estava muito vinculado às ideias de ocupação urbana. A gente começou o grupo já nesse intuito de fazer essa pesquisa de terrorismo poético, mas vou entrar, que é um conceito que foi embasado pelo Hakim Bey. Hakim Bey, ele é um historiador, poeta, pesquisador norte-americano, anarquista, e, na verdade, é um pseudônimo desse acadêmico que é o Peter Lamborn Wilson. Ele é um artista também multimídia, ele trabalhou muito com intervenções tecnológicas na arte, captura de sinal de televisão, fazendo uns programas piratas, rompendo alguns programas tradicionais norte-americanos com gravações. Então, ele trabalhava um pouco dentro desse jogo, dessas rupturas artísticas do cotidiano, assim. E a gente, do Uivo, quando a gente começou a trabalhar em 2017, a gente pegou o poema Uivo, do Allen Ginsberg, que também foi um dos nossos motes e que acabou dando nome ao grupo depois, que a gente pegou para trabalhar. Então, a gente foi trabalhar um pouco geração beat, foi trabalhar um pouco de poesia slam, foi entender um pouco dessa coisa, desse fluxo, dessa relação com a cidade, até por conta do contexto histórico do poema, para entender os desdobramentos assim, estéticos que vieram da poesia beat nas outras áreas, inclusive no teatro, na performance. O terrorismo ele vai nesse intuito da denúncia, do protesto, mas também de ações afetivas. Assim, tem um exemplo de terrorismo poético que eu gosto muito, que eu vi acontecer no IFIX, que é aí no Rio, né, o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, que umas pessoas do terceiro andar começaram a jogar vários papeizinhos de poema e umas florzinhas, enquanto estava tendo a fila do bandejão, assim, do restaurante universitário, com os alunos ali embaixo, e foi uma coisa super efêmera, mas que se enquadra dentro de um terrorismo poético.
E hoje temos a honra de receber aqui integrantes do Grupo Código, grupo de Japeri com 15 anos de trajetória, 11 espetáculos em seu currículo, muitos prêmios em diversos festivais pelo Brasil, e hoje é uma das principais forças culturais da Baixada Fluminense. Estamos aqui hoje com Nil Mendonça e Jorge Braga. O Grupo Código, como Natácia falou, existe já há 15 anos aqui em Japeri. Nós trabalhamos através de 3 vertentes, que são o Espaço Cultural Código, as oficinas de teatro e a companhia artística. Gente, boa noite, né? Meu nome é Jorge, sou um dos fundadores do grupo, né? Estive lá em 2005, que veio através de oficinas com o Grupo Nós do Morro, né? Um projeto do Sesc Rio, e jovens artistas da Baixada que se reuniram ali na cidade de Japeri, ocuparam uma creche que estava desativada e transformou aquele espaço, né, em um espaço cultural, né? É muito bonito que vocês trazem como missão da companhia fortalecer a relação das pessoas da Baixada Fluminense com o território, estimulando a cidadania e o senso de pertencimento através da arte, né? Porque o território é um lugar de atuação e também de temática, né, das ações promovidas pela companhia. A mídia fala muito sobre o índice de criminalidade, sobre algumas questões são muito levantadas no município, enquanto outras não. Por exemplo, a gente tem uma rede imensa de artistas aqui dentro e poucas pessoas têm acesso a isso, até mesmo falando da Baixada Fluminense mesmo. E isso soma muito com o fato de que Japeri é considerado uma cidade dormitório, que é aquela cidade de que as pessoas elas acordam de madrugada, vão para a metrópole, trabalham na metrópole e voltam à noite para dormir, e no dia seguinte a mesma coisa. E muitas famílias fazem isso de domingo a domingo. A gente, nessa proposta do Grupo Código, ela é muito efervescida nas nossas oficinas de teatro. É um lugar que a gente tem esse contato direto, que a gente consegue ter um trabalho mais afinco com os jovens do município. E dentro dessas descobertas, dentro dessas trocas que existem dentro da oficina, a gente tenta trazer mais eles para o município e fazer com que eles também enxerguem o município com o olhar que a gente enxerga. Alguns anos atrás também, para a gente foi muito significativo, foi que num concurso público, né, da Prefeitura de Japeri, uma pergunta foi o que é o Grupo Código, né? Então as pessoas tinham que, né, para acertar né, ganhar um ponto no concurso, né, da própria prefeitura, tinha essa pergunta, né, do que era o Grupo Código, e a gente vê pouco esse espaço assim da gente mostrar, né, esse outro lado, né, que a Nil estava falando também na outra pergunta, né, que Japeri é a cidade do nada. Isso foi falado no RJTV, no telejornal mais assistido, né, do estado do Rio, a RJTV. Então, chega para as pessoas isso, né, Japeri é a cidade do nada. E uma luta constante nossa é mostrar que esse nada não existe, né, existem pessoas ali, né, então como nada, né? E vocês são super articuladas com outras redes também, né? E para a gente que está aí, né, no projeto aí dentro das redes, a gente que ficou querendo saber mais dessas articulações, né, dessas redes de encontro, redes de contato, né? E o que significa para vocês fazerem parte, né, dessas redes, né, dessas teias, né? A participação das redes é muito importante para o grupo, porque a gente tem como uma das nossas bases essa troca, né? E mais ainda quando a gente fala de redes que acontecem atrelada à ideia do território, que é a ideia central do Grupo Código. Então, toda a questão da rede Japeri Mais Cultura é muito importante para o código e como que ela se forma, né? É justamente esse lugar é uma luta, mostrar e vivenciar o fato de que Japeri tem cultura, Japeri tem arte e tem uma singularidade muito própria. São coisas que
acabam sendo omitidas, mas que ter essa rede de artistas aqui na região é muito importante para que a gente consiga ter braços para continuar nesse caminho. E, querendo ou não, a Rede Baixada em Cena, ela acaba partindo do mesmo princípio, só que não num lugar de Japeri, mas como todo esse enfrentamento de todos os municípios que fazem parte da rede. E aí eu falo isso também trazendo um pouquinho mais esse lugar da Frente Teatro RJ. A Frente hoje, ela fez 2 mostras, e 2 mostras acontecendo na Baixada Fluminense. Então isso esse lugar também é muito importante. E não no lugar do Branco Salvador, não é sobre isso. É no lugar mesmo de como que a gente descentraliza mesmo essas coisas. Chega, a gente tem a honra de conversar com integrantes do CETA, do Centro Experimental de Teatro e Artes, o grupo que foi fundado em 1998. A gente se formou lá em 98, nessa época a gente ainda era um grupo, se titulava como um grupo de teatro, onde nós tínhamos mais 2 membros. E depois, em 2006, a gente começou a desenvolver essa ideia do centro, já não mais com a ideia de grupo de teatro, mas como um centro de experimentação. Além disso, a gente sempre teve uma forte inserção na militância cultural na região. A gente foi o primeiro circo social da Baixada Fluminense. Em 98, a gente funda a Oficina Permanente de Teatro e Circo, em São João de Meriti. Hoje, a Vânia desenvolve o NUPAC, que é o Núcleo de Pesquisa de Arte e Circo, que funciona aqui no Leopoldo, em Nova Iguaçu. Um dos campos de pesquisa da gente sempre foi as técnicas circenses. Nós 2 temos palhaços, eu sou palhaço jeitoso, ela é a... Margarida. Eu também não me considero mais aquele tradicional diretor de teatro, me considero como um conselheiro, né? Eu fui encontrar esse termo lendo Os Sertões, e aí entendendo o que era ser um conselheiro, e a gente... É muito legal falar isso, porque... Isso é bom, que facilita muito. Essa coisa da direção, e ele vê pela essa coisa que dá o conselho, que encaminha, facilita muito. A atriz gostou. Em dentro, a gente sempre pensou no espetáculo ser uma roda de conversa, né? Nosso desejo sempre foi essa aproximação com o público, né? E a gente pesquisando o trabalho de vocês, né, a oralidade, a contação de histórias, a ancestralidade e a participação do público, ela está muito presente no trabalho Roda, Rodar, Rodeio. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente dessa pesquisa, né? Ele veio justamente para nesse caminho desse encontro. Eu, enquanto atriz, em certo momento eu percebi que eu tinha que fazer esse caminho, tinha que ir ao encontro do outro. E dentro da nossa caminhada, na verdade, eu acho que a gente começou a buscar isso em alguns outros espetáculos que a gente já fazia e já sentia essa necessidade de ultrapassar essa barreira, né? De sair da relação de ator-espectador, assim como a gente fez dessa relação de atriz e direção, atriz e diretor. Sair desse lugar da observação e de ser observado, mas você também partilhar com o que está ali presente, porque o teatro ele é a vida, né? Ele acontece, ele está ali presente. E quem está assistindo, quem está com você, também traz as suas vidas, as suas histórias, os seus olhares, os seus sorrisos, as suas lágrimas, e que compõem muito também como você coloca o trabalho naquele momento. Ele vem para derrubar essa barreira, né? Através dessa relação
do que o que é importante é você estar com o outro, não é chegar no outro, porque para mim é estar com o outro, é brindar com o outro. Fiquei curiosa para saber dos documentários que estão quase sendo Sim, lançados, finalizados. Se vocês podem falar um pouquinho desses documentários. Primeiro, a gente tem um documentário do Rede Baixada em Cena, agora um novo documentário com a Aline Aldir Blanc, que é Memórias Teatrais Iguaçuanas, histórias de um teatro periférico, dentro da rede ali, junto com o Leandro Santana. Há muito tempo a gente vinha maturando, porque assim, a Baixada, como todo o território periférico, padece de memória, né, de registro, de gente pesquisando, registrando essas histórias que vão ocorrendo nesses territórios. Hoje temos a honra de conversar com integrantes do coletivo teatral Sala Preta, coletivo sediado em Barra Mansa, fundado em 2009, que agora em janeiro completou 12 anos de trajetória. O Sala Preta tem um currículo vastíssimo, com diversas frentes de atuação, tanto artísticas, formativas e também políticas. Começou, na verdade, de um encontro um pouco despretensioso entre o Danilo e o Rafael, que é um outro fundador, que dentro de uma sala da família do Rafael, uma sala comercial que não estava sendo usada, eles esvaziaram, pintaram as paredes todas de preto e começaram a usar ali para poder fazer treinamento e tal. O fato de não ser a residência de nenhum dos integrantes, a sala traz uma dimensão do próprio trabalho, assim, né? E do espaço da experimentação, que não está comprometido com a particularidade de ninguém, assim, não tem um... Desde o início, é uma vontade nossa, tanto que a gente colocou o nome coletivo, porque era a nossa vontade mesmo, né, de fazer um trabalho mais horizontal. Todos nós participamos de diversas funções, cada um trazendo um pouco a sua experiência, né, um pouco a sua particularidade de trabalho. Quem tem mais trabalho com música, traz a música. Quem tem trabalho com figurino, traz o figurino. Então, cada um contribuindo, né, com algum saber, alguma coisa assim. O Sala Preta ocupa, desde 2012, um espaço que fica dentro do Parque da cidade de Barra Mansa, que é a cidade sede do coletivo. Esse espaço, atualmente, ele abriga uma sala multiuso que se chama Sala de Espetáculos Tulhas do Café, que é um espaço vocacionado às artes cênicas. O mais terrível é o que se encontrou, né, o que aconteceu ali num passado um pouco mais distante, mas nem tão distante assim. E a gente precisa lembrar isso, né, lembrar para que não se repita. No final da década de 1940, foi criado o primeiro batalhão de infantaria blindada do Exército, né, o primeiro BIB da cidade de Barra Mansa, para o controle da ordem social e a repressão à classe operária emergente por causa da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, que na época era distrito da cidade de Barra Mansa. As cidades são muito interligadas. O primeiro BIB, ele se caracterizou como um centro sistemático de tortura, o que acabou se intensificando com o regime ditatorial e a assinatura do AI-5, em 68. Toda essa barbárie, ela teve o apoio de empresários, de políticos, nomes importantes da região, né, famílias que até hoje permanecem no poder. A ditadura empresarial militar, ela foi muito forte no Brasil, né? Muitas pessoas foram torturadas, e a gente tenta fazer um pouco dessa história ecoar aqui na nossa cidade. O nosso maior desejo, na verdade, ali, né, juntos, coletivamente, ressignificar o espaço. Nasce uma Cidade foi uma dessas loucuras que a gente encarou 4 vezes, que ele teve 4 edições. Teve... Quais foram os anos mesmo? Acho que 2010, 2011, aí depois a gente deu uma pausa e foi 2014 e 15. Né? A gente fez 2 anos consecutivos, deu uma pausa e fez 2 anos.
O espetáculo basicamente tinha um coro de atores, que era um grupo de mais ou menos aí de 30 a 40 atores da região de Barra Mansa e cidades vizinhas, que percorrem as ruas da cidade, parando em estações, em pontos históricos, onde partes da história ou questões da identidade da cidade, histórias oficiais e não oficiais, a gente revivia e trazia isso, com a participação de grupos artísticos da cidade. Primeiro eu perguntei, a frente ela tem alguma, né, algum recorte de território, assim? Ela falou, eu acho que não, ainda não pensamos sobre isso, a princípio não. Eu falei, então a gente tem interesse em participar, e aí ela super abriu, a gente começou a ir nas reuniões, e aí a gente foi se misturando, assim, né? A gente é o único grupo que é dessa região até agora, né, do Sul Fluminense. E aí foi isso. Então, depois a gente começou a ir nas reuniões e participou da segunda mostra, que foi lá em Duque de Caxias, que foi onde a gente pôde realmente conhecer mais, né, todos os grupos e tal. Foi incrível aquela mostra, inclusive, assim, ela fechou o período que a gente podia estar na rua, né? A gente fala que geralmente é o momento jabá esse, né? Sim. Para curtir todo mundo, curtir a frente, Teatro Inominável, curtir Sala Preta. Hoje a gente tem a honra de conversar com integrantes da CIA Cerne, né, companhia fundada em 2013, na cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Assim, São João não tem um teatro público, não tem um centro cultural, assim, são 7 lá. Então, esses espaços de escolas, igrejas, acabam sendo fundamentais para que muita gente tenha, primeiro, contato com manifestações artísticas, comecem a produzir alguma coisa. Então, acaba sendo muito comum, né, no interior, Baixada Fluminense, esse tipo de questão. A gente fez 3 anos de companhia sem nunca ter se apresentado na nossa cidade. Então, a gente começou a se questionar sobre isso. E quando a gente fez 5 anos, a gente veio desse questionamento. A gente falou, a gente precisa falar do nosso território, a gente precisa falar de onde a gente é. E aí veio a partir desse dado, né? O Baião trouxe esse dado para a gente, que João Cândido é uma figura histórica que está em todos os livros de história, e na própria Baixada, em São João de Meriti mesmo, poucas pessoas sabem que esse cara passou quase que as últimas 4 décadas da vida dele morando aqui. Inclusive, o ator que faz o João Cândido, um dos atores que faz o João Cândido no nosso espetáculo, ele mora numa rua quase que ao lado da rua em que João Cândido viveu, e isso não é um dado que é passado. Então surgiu muito dessa necessidade de falar do nosso território e da gente se colocar como uma companhia de São João de Meriti que também quer exaltar a cidade. Então nós estamos com esse espetáculo, de alguma forma, tentando contribuir para esse resgate da memória de João Cândido Felisberto. O espetáculo ainda aqui, ele, assim que os teatros voltarem às funcionalidades, quando tiver todo mundo vacinadinho, pelo amor de Deus, gente, a gente volta em temporada com o espetáculo. Em 2020, vocês estariam, então, com os 3 espetáculos em cartaz, né? Com Turmalina, então, ainda aqui, e 4. Infantil. E era uma vez tirando. 4? Ainda tinha infantil. Em outubro a gente também estreava um infantil. A gente estreava um infantil em outubro também. Caramba, muita coisa, né? Trouxemos dados também, muitos dados, assim, de dados estatísticos mesmo, de quantidade de crianças que morrem, quantidade de mulheres que sofrem isso, como que é a diferença em relação a quem está numa capital, numa cidade grande, e quem tem esse mesmo problema numa cidade que nem UTI tem. Então, assim, a gente construiu de uma forma muito política também. Eu acho que esse acabou sendo algo que a gente não pensou em 2013, mas depois nós tivemos a dimensão, como o Léo falou, que os espetáculos da série têm uma dimensão política muito forte. E o Monte UTI também segue nessa linha. A primeira montagem desse texto para o teatro no Brasil. Ele tinha sido feito já na Alemanha, uma leitura dramatizada, mas no Brasil nunca tinha sido feito. A gente fez aqui a primeira montagem para o teatro do Era Uma Vez um Tirano, que estaria em cartaz há 1 ano atrás, no Laura Alvim. Pegou esse espetáculo, esse livro, e atualizou a história para o nosso tempo. E, infelizmente, os personagens estão todos aí, né? Também repressão, também falta de liberdade. O Dória tinha... No livro, o tirano, que é o ditador, né?
ele acaba com as cores, ele manda pintar tudo de cinza. O Dória tinha acabado de pintar todos os grafites lá de São Paulo de cinza, né? Então, estava naquele momento, a gente falou assim, vamos trazer essa história. E aí eu queria falar sobre um outro trabalho que também ressalta esse viés social-político de vocês, que é do jornal A Cena, que é um projeto da companhia que foi desse período de pandemia, que teve esse objetivo de colher histórias de superação, de solidariedade, acontecidas na Baixada Fluminense e divulgadas em jornais da região. As partes das histórias reais, mas são ficções, né? A gente pega aquela ideiazinha ali e cria um outro universo. E o que eu busquei nessa construção foi, ainda nessa linha política nossa, é fazer uma reflexão sobre o mundo do trabalho. Para a nossa trajetória, é muito importante o trabalho na rede. Eu acho que a Rede Baixada, de alguma forma, aguçou o nosso olhar, essa importância de olhar para o território, olhar para as relações que podem ser construídas a partir dos coletivos da Baixada, em atuação em rede. A Frente Teatro, por exemplo, ela permite que a gente faça um intercâmbio com grupos de outras regiões e, ao mesmo tempo, esses grupos vão conhecendo, esses grupos vão sabendo do trabalho que a Baixada tem. E são trabalhos muito diferentes, com questões muito próprias. Eu acho que quando vocês falam dessa questão de que vocês queriam fazer esse trabalho fora do centro, Zona Sul, porque vocês já tinham feito lá, eu acho que esse trabalho de rede propicia isso, né? De vocês estarem ligados a uma realidade que talvez, não sei, também não posso afirmar isso, mas que é uma realidade completamente diferente de vocês. Assim como para a gente.